sinto que eu devo me arrepender um pouquinho de mexer com isso, mas vamos ver o original? Deve ser muito bizarro, mas vamos lá. Vamos ver o original. Isso vai ser muito esquisito. Tenho certeza de que isso vai ser muito esquisito. Pessoas fotossensíveis ou pessoas que têm problemas com isso, é o momento de vocês. Toda a mídia que vai seguir foi curada com permissão de Efrata de Efrata 228. Grandes cuidados foram tomados para as identidades das pessoas envolvidas ficassem anônimas como solicitado. Esse vídeo contém elementos que são conhecidos por causar severas condições cognitivas, incluindo propriedades que talvez possam afetar uma pessoa mentalmente e fisicamente. Por favor, só segue com a garantia de sua segurança e blá 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 blá. Tenha certeza que você tem essas coisas. Plugs de orelha, um lápis, um pedaço de papel e uma Bíblia cristã aberta em Salmos 91:10. Cara, eu não vou fazer isso não. Assim, de boa. Não, valeu. Se algo diferente passar a falar em diferentes línguas tangíveis para ouvidos nus, coloque o plug de orelha e se vire para seu papel e tape as orelhas e pegue essas coisas. E escreva: eu posso ver esse papel, eu posso ver minha mão, eu não posso ouvir o grito de milhares, eu não posso ouvir a festa, eu estou me movendo, respirando. Ah tá, eu sou um ser humano movendo, respirando no planeta Terra. Depois que essas palavras são escritas, recite Salmos 91:10 em voz alta. Se a imagem de algo não sagrado, algo amaldiçoado persistir em sua mente, ore. É isso que você pode fazer. No evento, você é requerido de carregar uma dessas coisas, contatar autoridades imediatamente depois. Você vai ser administrado Nestix. My dear, what is amnestics? What? Amnestics. The fuck's that? Analgésico. Não. Analgésico? Seria analgésico? Muitos parecem para levar uma vida normal depois. Não, tudo bem, você não sabe. Ok. Você vai receber uns anestésicos, talvez.
O fenômeno do The Boil On a gente traduz para o fervido. Árvore do céu. Em 1990, agora classificado um documentário baseado em classificação. Peraí. É difícil traduzir mentalmente e ficar falando isso, Mozão. Teve um programa de televisão, um documentário na Pensilvânia. O programa foi sobre as florestas, animais. E era primariamente direcionado para crianças. A estrela do show e o narrador vão falar sobre as belezas da natureza, os perigos, como apreciar e, mais importante, como se proteger. Infelizmente, em 2001, o programa foi tirado do ar. Drogas que causam amnésia. Ok. Tá, Então, vocês devem ter ouvido amnésia, que são coisas que causam amnésia. O programa foi tirado do ar porque o host, o apresentador, passou dessa para melhor. Então, algo estranho aconteceu. Em agosto, 13 de agosto de 2003, o 13º episódio da série começou a ficar rodando do nada. E Nossa senhora, embola muito, porque o pensamento fica dividido entre português e inglês. Então, a gravação de áudio, ela vem com segmentos do episódio. Good morning, bushwhackers. Esses são os episódios do programa. Ideias de natureza, blá blá. Poison oak. We all know about it. And here in Pennsylvania, it's not as common, but still something to look out for. Tinha que ser na Pensilvânia, né? We aim to uncover all the wonderful secrets that nature has to offer, no matter how minuscule or gigantic. So let's get going, shall we? Found primarily in deep North American woodlands, poison oak has many different names and places of origin, also referred to as the tree of heaven. Imagine that? In China and Taiwan, one of these invasive species made its way to China, Taiwan. Eu vou admitir pra vocês que eu não tô ouvindo direito, porque eu tô só com um do lado do fone e o negócio tá muito ruim de ouvir. Então deixa eu colocar o segundo fone. Provavelmente isso vai me fazer levar um susto ou alguma coisa parecida. Porque, né, vai ter o áudio esquisito nesse análogo, ó. As many of us know, it's infamous. Durante um dos segmentos do intervalo, uma gravação anômala interferiu no programa. Essa apresentação mostrou vídeos de um ser de uma cara vermelha derretida que falava pro telespectador em uma voz desconcertante, mas calorosa. Essa face e as propriedades são referidas como PEN 228. Até mais. Enquanto ele falava, os clipes da gravação e ainda câmeras ao vivo estavam monitorando hospitais e camas que ocasionalmente apareciam na tela, obscurecendo a cara da criatura.
Embora muitos lembrem de Fenômeno 228 falando inglês, múltiplas pessoas que não falam inglês lembram de entender cada palavra que foi dita. O clipe foi uma gravação restaurada da apresentação Anômala. A duração foi encurtada e o áudio foi diminuído, revertido e dampened, reajustado. Oi? Pode ter o significado de diminuir o volume ou abafado. Foi abafado. Vamos colocar de abafado. Essas alterações são absolutamente necessárias para suprimir os atributos bizarros de forma mais efetiva possível. Para máxima segurança, assista com óculos de lente azul e coloque os protetores de ouvido. Tá. Isso não é uma cara pra mim. Isso é um bicho muito mal desenhado. Com uns espinhos na cabeça. Sei lá. Não, nada na legenda pega não. Essa broadcast foi referida como a 813. Ela foi vista por 530 residentes no sul da Pensilvânia, no sudeste da Pensilvânia, e deixou um monte de gente bizarra, muito zoada da cabeça. Além do desconforto e paranoia, pela presença do FEN 228, teve outros efeitos colaterais que os espectadores experienciaram que eram muito inaturais. Muitos deles reportaram não conseguir manter a imagem das suas cabeças, sabe? Tirar a imagem de suas cabeças. Alguns ainda conseguiram ouvir a voz dias depois de assistir. A vítima, que quer se manter anônima, falou que a face estava vivendo em seu cérebro e estava se alimentando de sua espinha. Outra pessoa descreveu trompetes tocando em suas orelhas antes deles dormirem. Nenhuma dessas pessoas sabia que isso era só o começo de uma nova espécie de sofrimento que nunca ia ser completamente compreendido. (14 de agosto). De Augusto. Ô, bosta. 14 de agosto de 2003. O blackout de 2003 do Nordeste. Calma! Depois que a anomalia foi detectada pela televisão, a galera foi mandada pela Fata Branch para ter todos os poderes ativados até 4 horas da manhã, 4 horas da tarde, para prevenir uma escalação da anomalia. E conhecimento público dessa transmissão 813. E isso se espalhou para várias partes de Nova York, Nova Jersey, Ohio e até Canadá, criando o famoso Blackout 2003. Quase 50 milhões de pessoas ficaram sem poder, sem energia.
Durante a confusão causada, todos os traços foram coletados pela Ephrata Branch e tirados da existência. Aparentemente retirados da existência, incluindo novos artigos nos trabalhos da manhã sobre a transmissão. A causa do blackout foi coberta e foi falado que foi uma combinação de erro humano e o resultado de árvores caindo nas linhas de energia de Cleveland, Ohio. Mas o dano já havia sido causado. Postergação. 12 dias depois da transmissão, que foi bloqueada do ar, um influxo massivo histórico. Tô agarrado hoje. Ah, não, tudo bem. Um influxo massivo de pseudocoma aconteceu no estado de Pensilvânia, deixando 509 pessoas afetadas e muitas famílias em choque. Pseudocoma é uma condição rara que um paciente experimenta uma desconexão meduloespinhal cerebral, deixando eles conscientes, mas sem conseguir se mover ou comunicar verbalmente, devido à paralisia completa de todos os músculos no corpo, exceto os olhos verticais, os movimentos verticais do olho e piscar. Essa anomalia quebrou uma rara condição que foi dada pelo Departamento de Saúde. Uma coisa em comum com todos os casos é que todos eles tinham assistido à transmissão 813. Ou seja, foi uma espécie de delírio coletivo onde as pessoas tiveram paralisia cerebral, digamos assim. Não é exatamente isso. Tem um bicho aqui. Um bichinho esquisito na minha luz. Pera aí. Como é que... Ah, deixa ele ler. As vítimas eram impossibilitadas de falar. Mesmo que elas não fossem impossibilitadas de falar, eles conseguiam comunicar com o código Morse por piscando. Mais de 16 vítimas foram entrevistadas. Muitos desses entrevistados pegaram resultados que levavam para mais questões, mais questionamentos, e muitos outros precisaram ser arquivados ou terminados. Mas mais tarde na investigação, a Ephrata Branch foi notificada de uma particularidade estranha ao caso de Job Zamperini, um senhor que foi envolvido com esse pseudocoma que aconteceu. Uma vítima desse coma geral. Ele pediu que... Não era para passar rápido, coisinha, não dá para ler isso rápido. Ele pediu que o nome dele fosse usado dessa forma para preservar ele, para preservar as condições. Zamperini foi um veterano fluente em código Morse, colocando ele na marca como potencial entrevistado assim que o negócio começou a ser investigado. Então, como ele era fluente em código Morse, era mais fácil entrevistar. Depois de uma foto estranha que foi tirada no seu quintal, visitando o seu neto... Não, pelo seu neto, que estava visitando ele, a família ficou completamente consternada e convencida que a causa era assombrada. Isso fez eles contatarem um padre local, na esperança de que fosse ser restaurada, abençoada. A foto
mostra o fenômeno 228 ficando próximo à Playhouse, a casa de brinquedo no quintal do Zamperini. A foto foi provada para ser não estranha, não bizarra e livre para ver, mesmo que fosse anomalia na natureza. Para maior experiência, blá 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 blá, e fica uma distância. Para sua segurança. Ah, tá, muito natural, muito tranquilo, assim, com certeza algo que dava para acontecer. Não. Com certeza. Muito, aham. Totalmente. Zamperini disse que algo amaldiçoado e horrível estava com ele e que ia machucá-lo e possivelmente outras pessoas se ele descrevesse a criatura e o que estava sendo dito. Essa foi o que vem a seguir é uma gravação recuperada, que foi arquivada, que oferece, né, no trabalho de T. Gomes, da Efrata Branch, entrevistando o Job Zamperini. Hello, Mr. I'm Officer Gomez. Hope you're doing well today. Do you mind if I ask you a few questions regarding your condition and possibly unholiness within your home that your family had mentioned? Okay, first and foremost, did you notice any onset symptoms before you lost complete mobility of your body? Você sentiu alguns sintomas antes de perder o controle do seu corpo? Teve uma face. Face, huh? When did you begin seeing this face? Quando você começou a ver essa face? Interesting. Depois que eu vi na TV, ela nunca me deixou. Many of the people who have seen the broadcast that you saw on August the 13th described having vivid and upsetting hallucinations. As outras pessoas que viram as mesmas coisas que você tiveram alucinações Do you think severas. this is something your brain has created? Você acha que isso é algo que seu cérebro criou? Can Não, you please tá na janela. describe this face to me? Você pode descrever pra mim? Face horrivelmente queimada. Eu não quero ler o nome da... Não, eu não vou mexer com isso. I still don't see it. Have you been having any hallucination aside from the face? Eu ouço o grito de muitas vozes. Are these screams constant? Esses gritos são constantes? De noite antes de eu dormir, Thank you. You mas o Senhor tá comigo. shedding light on this is helping more than you know. Tá. Não vou traduzir isso. Can you hear it? You will hear the laughter of thousands as the sky opens up. You will hear the trumpets play their happy sounds. The streaming blood of life will pour down onto us all. Together, we will be still. Together, a feast fit for a king. Together, melded by love and purest connection.
Be still. Se você pode ver essa tela, não tá mais seguro assistir. Nada vai te machucar, nenhuma praga vai contra você, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ok. Esse é o arquivo original. Você acha que o cara fervido é ruim? Espere até conhecer seus irmãos. O grelhado, o frito, o saltado, o marinado, o steamed. Steamed. Cozido. O feito no micro-ondas, etc. Eu esqueci um monte de outro, mas acima de todos, o pai dessas criaturas, aquele que cozinha. Tá. Ok. Entendemos. The Boiled One, da onde que veio e qual que é o conteúdo original, certo? Aparentemente o cara tem mais coisas bizarras, esquisitas, diferentes. E ele tem até um bonequinho. Ele tem um bonequinho? É sério? Não pode ser. Um bonequinho. It's one. What is that? It sees you. Who? It's the Boiled One plushie. Have you ever wanted your very own magic Bonitinho! trauma itself? Bonitinho! Small but powerful plushie? What? Of course you have. No. Introducing the Boiled One plushie. Customers are raving. I bought it before I wanted it, and it arrived before I purchased it. What? Eu comprei antes de desejar. E chegou antes de eu comprar. Uau! Cool! Punish the deserving with the Boiled One plushie. Punishable actions include breathing too loud, killing one stone with two birds, complaining about torture, being from a country, licking your fingers to turn the pages of a book. Doctor tested and approved. There are so many things you can do with your Boiled One plushie. Things you should do with your Boiled One plushie include feed it. It's always famished. Offer it fine meats. It's always famished. Purchase it. Here are some things you shouldn't do with your Boiled One plushie. Look at it. Touch its stomach cavity. Make promises to it. Enjoy it. Decipher its messages. Let it fly your helicopter. It can't do that. Its pilot's license was suspended Não. Deixa voar no teu helicóptero. in 1962. Boil it. It's already boiled. Why waste your time? Be in its presence alone. Purchase it. We've been getting a lot of questions and concerns regarding the Boiled One plushie. The Boiled One plushie. Order now. Symptoms of owning the Boiled One plushie may include a subtle, increasingly overwhelming sense of dread, bedtime trumpets, complete paralysis of all voluntary muscles, limbs, time with a monolith, a skin-received celebration, the gentle push from behind while you're on the stairs. Whether you buy it or not, it's on its way right now. Feel that physics and vacuum sealer? O sono só Ok, isso pra mim foi muito mais engraçado do que realmente assustador, diferente. Cara, e pior que tinha o boneco mesmo do bagulho. 4.989 pessoas compraram essa aberração. Agora nós vamos ver o incidente do The Boiled One. Ontem nós vimos o conteúdo completo e vocês poderão ver. Os membros já podem ver. Aliás, eu ainda teria que postar. Eu estou postando 2 vídeos por dia. Os membros têm acesso antecipado a esses vídeos. As outras pessoas têm acesso depois. Mas nós vimos o original ontem do The Boiled One. O ser fervido. E hoje nós vamos ver uma certa explicação, a compreensão daquele homem fervido. Porque
O Dashikawa é um cara que explica essas coisas de analogia pra gente. Ele ajuda a gente a entender melhor essas coisas. Opa. Fala, meu parceiro. PS, não faça nenhum barulho. A floresta é cheia de perigos além da compreensão. Não faça nenhum barulho. A floresta é cheia de perigos além da compreensão. Aê, finalmente me chamaram pra uma dessas festas. Mas o maior problema é que o Zeidin mora muito longe. A casa dele fica depois da floresta, claramente assombrada, com risco de morte aproximado de 99%, onde por sinal só existe a minha casa depois dela. Eu acho que eu deveria ter desconfiado do valor baixo dessa casa. Mas enfim, se eu não fizer barulho vai ficar tudo bem. Filho da puta. Eu ainda acho que essa criatura é muito mal feita. Opa, meus abençoados, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim, paz do Senhor pra todos. Como vocês sabem, há bastante tempo eu não trago vídeos sobre Analog Horrors e ARGs aqui pro canal, o que chega a ser uma blasfêmia, pois o meu canal é basicamente sobre isso. Então, como muitos queriam, vamos matar um pouco da saudade. Hoje eu vou falar sobre The Boiled One Incident, um Analog Horror criado pelo canal Dr. Nowhere, que segue a linha clássica desse tipo de vídeo. O Dr. Nowhere é conhecido pela sua série chamada TOE, que conta sobre uma entidade que vive em televisores e que quebra o vidro da TV pra ir te dar um sacode. Esses vídeos costumam ser bem curtos, mas já mostravam o potencial enorme dessa pessoa como criador de conteúdo. Realmente é uma parada muito bem feita, os vídeos são bem editados e o design da criatura é um chuchuzinho, rapaziada. Discordo um pouco, né? Mas tudo bem. Eu acho isso muito foda. E tudo isso nos traz para uma das suas últimas criações, The Boiled One Incident. O incidente do fervido, escaldado ou então cozido. Um vídeo muito maior comparado aos seus outros e que se refere a uma criatura de aparência grotesca e, acima de tudo, uma criatura profana. Um ser com poderes além da compreensão e de maldade absoluta. Então vem comigo e vamos entender mais sobre esse caso. Certifique-se de ter as seguintes coisas nas proximidades: protetores de ouvido, um lápis, uma folha de papel, uma Bíblia cristã aberta em Salmos 91:10. Se algo diferente do comum começar a falar em línguas tangíveis aos ouvidos nus, coloque os seus protetores de ouvido e prepare o lápis e o papel. Escreva na página o que vem a seguir. Eu posso ver esse papel, eu posso ver minha mão, eu posso ouvir o som de milhares, eu não posso ouvir a celebração. Eu sou um ser humano que se move e respira no planeta Terra. Após escrever isso, recite Salmos 91:10. Nenhum mal te acontecerá e nenhuma praga chegará perto de tua habitação. Se memória... Isso aí a gente tudo leu ontem, mas precisamos entender exatamente o que é essa criatura. E a imagem de algo profano persistirem em sua mente, reze. É tudo o que você pode fazer. A fita começa falando que estamos vendo isso pois temos a autorização do pessoal da Efrata 228. Efrata, e eu espero que eu esteja falando isso certo, se trata de um distrito da Pensilvânia. Já esse número a gente vai entender daqui a pouco. No final dos anos 90, um documentário / programa de televisão iria fazer sua estreia na Pensilvânia. Esse programa iria falar de plantas, animais, iria falar sobre a floresta e também era um programa destinado a crianças. Aquele tipo de coisa que você assistia às 7 da manhã antes de começar a passar os desenhos. A estrela do programa e também seu narrador falava sobre as maravilhas da natureza, mas também sobre os seus perigos. Toda a natureza pode e deve ser apreciada, mas o mais importante é como se proteger dela. Isso me lembra bastante a história de White Stag Education, só que lá a gente lidava com o culto e não com... Infelizmente, esse programa saiu do ar em 2001 e foi...
Fala sério, esse bicho é muito Foi por esquisito. motivos bem trágicos. O apresentador havia falecido. A partir disso, algo inesperado aconteceu nos televisores daquela região. Em 13 de agosto de 2003, 2 anos após o fim do programa, o episódio de número 13 começou a ser exibido mais uma vez do completo nada. Durante essa transmissão repentina, o sinal da TV começou a ficar estranho. Alguém estava tentando invadir e colocar outra imagem por cima do programa. Vídeos de um rosto vermelho que falava com o espectador usando uma voz extremamente distorcida. Essa face e suas propriedades foram intituladas como Fenômeno 228. Enquanto o fenômeno falava, imagens de câmeras de monitoramento apareciam na tela, imagens de hospitais e quartos aleatórios. Além disso, algumas pessoas relatam que o fenômeno falava em inglês, porém várias pessoas que não falavam a língua se lembram de ter entendido de alguma forma cada palavra que foi dita. Aquele ser atravessava nossas barreiras como simples humanos. O próximo clipe é uma restauração da imagem que foi vista naquele dia. Sinceramente, existe uma grande possibilidade de algumas pessoas enfrentarem o que nós chamamos de delírio coletivo, que é aquela situação onde uma pessoa surta que faz outra pessoa surtar, que faz mais 2 pessoas surtarem e aí segue-se um comportamento. Isso não é comum, isso não é uma coisa muito comum, muito frequente, porém já aconteceu outras vezes, tipo surto de riso. A duração do clipe é menor e o áudio dele foi editado. Que pronto. Tá tendo uma porra. Medidas de segurança para evitar naquele dia. A duração do clipe é menor e o áudio dele foi editado. Medidas de segurança para evitar danos ao espectador perante as propriedades perigosas da criatura. Eu falo coisas que ficam ao contrário e você solta. Para. Tira a onda, nossa. Eu passo o disco da Xuxa. Você vai ouvir. O que o Boy Edmond fala aqui é o seguinte: por causa da manifestação do meu ser no futuro. Aí nós temos conteúdo, porque a gente não fazia ideia do que ele falava nesse momento. Nós não entendemos nada. Só para esclarecer a dúvida para vocês, os vídeos vão estar grudados. O vídeo original que a gente assistiu e reagiu e comentou vai estar colado a esse outro vídeo. A duração vai ficar gigante. Porém, vai ficar o trecho completo, digamos assim, da nossa reação e a explicação da existência dessa criatura. Você estará dormindo e morto. Estarei lá e cuidarei de você. Quando você acordar, não será capaz de ver nenhuma parte de você. Quando seus médicos finalmente encontrarem você, eles não me verão, mas você verá. O que ele disse aqui não foi uma ameaça, parecia algo. Não foi uma ameaça, foi uma promessa, tanto que o fenômeno está associado à ideia de que todas essas pessoas entraram numa espécie de paralisia do sono. Eles conseguiam piscar e mover os olhos verticalmente. E mais nada. Tanto que a pessoa que foi entrevistada tinha código Morse. Certo, um mau presságio de que essa criatura iria surgir no mundo. Enquanto profanava essas palavras, ele praticamente estava marcando as pessoas que estavam vendo o programa. E essa é a real natureza desse ser. Ele não te ataca, mas te dá a certeza que vai estar te observando a todo momento. No seu quarto, no seu trabalho, na escola ou então na faculdade. De dia, de noite, ele vai estar com você nos seus momentos mais íntimos. E quando você cair, entre aspas, morto no chão, você finalmente vai conseguir ver ele. Apenas você vai conseguir ver. Ninguém que viu o programa naquele dia fazia ideia disso. Apenas estavam observando um bicho esquisito na tela e mal faziam ideia de que estavam sendo amaldiçoados. E é por isso que nessa fita de segurança, o áudio tá alterado. Quem fez esse vídeo educacional não queria que ninguém fosse afetado. Essa transmissão foi apelidada de Transmissão 813 e foi vista por pelo menos 530 residentes por todo o sul da Pensilvânia, deixando várias pessoas severamente perturbadas e, além disso, a presença do fenômeno trouxe outros efeitos colaterais
demais para a população. As pessoas diziam que não conseguiam tirar aquela imagem da cabeça, além de continuarem ouvindo a sua voz dias após assistirem o programa. Uma vítima anônima constatou que aquela face estava vivendo em seu cérebro, alimentando-se da sua espinha. Outra pessoa disse que ouvia trompetas tocando em seus ouvidos antes de adormecer. E nenhuma dessas pessoas sabia que esse era apenas o começo de uma nova espécie de sofrimento que nunca poderia ser totalmente explicada. O grande apagão. Esse apagão realmente foi algo que aconteceu no ano de 2003 lá nos Estados Unidos. Em alguns lugares ele durou horas e em outros ele durou dias. E como vocês devem imaginar, foi um evento um pouco desesperador para muita gente naquela época. Até o sistema de água havia sido afetado, as linhas telefônicas sobrecarregadas pelo volume de ligações e muita gente passando um calor terrível. Eu não preciso nem explicar muito as consequências de um apagão. Uma série de coisas levaram para que esse apagão acontecesse. Mano, esse episódio de Todo Mundo Odeia o Chris com Blackout explica exatamente o que pode acontecer. Principalmente falhas humanas. Mas no universo de The Boiled One, a causa de tudo isso foi o próprio fenômeno 228. Para ser mais exato, as companhias de eletricidade dos Estados Unidos foram ordenadas pelo governo daquela cidade para que a energia da região fosse imediatamente cortada no horário das 4 da tarde. Isso foi feito como estratégia para evitar o aparecimento repentino da anomalia e também para evitar que ela escalasse mais e mais. As autoridades tinham medo de que a transmissão 813 virasse conhecimento público e afetasse de forma negativa milhares de pessoas. Eu entendo que cortar a energia da região inteira foi um bagulho zoado e muito desesperado, mas eu dou um crédito, pois ninguém sabia de onde vinha essa transmissão e como fazer ela parar de aparecer nos televisores. Era muito... Mas aí você cortou não a rede de televisão, você não impediu que a televisão... O governo podia ter impedido que a televisão parasse de transmitir naquele dia. Não, você vai desligar a luz da cidade inteira. Não parece uma solução muito... inteligente. Tenho certeza que um desavisado ia ficar com a televisão ligada no horário e ia ser afetado pela anomalia. Infelizmente, o apagão também afetou várias outras áreas dos Estados Unidos, e assim como na vida real, foi por conta de falhas humanas. De certa forma, isso foi até que bom, meio que deu uma encoberta nos casos que estavam acontecendo na Pensilvânia. Durante o apagão, o governo de Ephrata aproveitou para coletar qualquer rastro que houvesse da transmissão 813, tentando limpar a aparição daquele fenômeno. Outros registros, como publicações na internet e gravações, também foram apagados. Após tudo isso, utilizaram a explicação que nós temos na vida real como desculpa para esse apagão. Tudo isso foi feito como estratégia contra o fenômeno, e hoje em dia as Peraí, esse troço foi real? pessoas acham que foi tudo apenas uma inconveniência. Só que mesmo assim, o plano não foi 100% bem sucedido. Várias pessoas Não, peraí. tiveram sequelas após assistirem a transmissão. Ok, aí começou a Pseudocoma. ficar... Segundo a medicina, é uma condição resultante de lesão cerebral em que o doente, apesar de se manter consciente e mentalmente ativo, é incapaz de falar ou de se mexer devido à paralisação de todos os músculos do corpo, com exceção dos que controlam o movimento dos olhos e das pálpebras. É conhecida como Síndrome de Encarceramento. Após a transmissão 813, 509 pessoas que tiveram contato com o fenômeno foram afetadas com o pseudocoma, deixando famílias desamparadas e em choque, e isso tudo foi apenas 12 dias após a transmissão. O caso imediatamente... No máximo 20 pessoas ou 21 pessoas ficaram bem depois dessa situação. Foi investigado pelas autoridades estadunidenses. Como as vítimas só conseguiam movimentar os olhos e piscar, elas ainda conseguiam se comunicar por meio de código Morse. 6 pessoas nessa condição foram entrevistadas. Algumas não tiveram tanto resultado e outras tiveram que ser arquivadas. Era simplesmente uma catástrofe. Porém, no final de tudo, quando as autoridades estavam prestes a desistir... Olha a cabecinha dele levantando, olha a cabecinha, olha a cabeçota. Job Zamperini, um senhor de idade que foi uma das vítimas e agora estava no estado de pseudocoma. Esse não é o seu nome real, é apenas um apelido que ele mesmo pediu para que fosse usado. O nome real dele foi mantido em segredo. Zamperini é um antigo veterano de guerra e por conta disso é fluente em código Morse, o que facilitou demais a sua entrevista. O seu relato tem a ver com a foto que seu neto tirou do quintal durante uma visita de família. A foto era tão anormal que todos os familiares tinham a plena certeza de que aquele lugar estava amaldiçoado e até os levou a chamar um padre local para abençoar a residência. A foto a seguir mostrava o fenômeno 228, parado próximo de uma pequena casinha de brinquedo no quintal de Zamperini. Zamperini clamava que alguma coisa horrível e profana estava perto dele, e se ele descrevesse aquela coisa ou então falasse o que ela... Vamos admitir, assim, o blackout foi real, mas essa montagem de imagem ali no quintal do moleque ficou horrorosa, né? Não dá nem pra crer.
dizia pra ele, a entidade poderia machucá-lo e poderia machucar os outros à sua volta. Era uma criatura covarde que ameaçava uma pessoa inocente. O segmento a seguir é uma entrevista feita pelo oficial Gomes com o velho Zamperini. O oficial pergunta se o homem teve algum sintoma após perder completamente o movimento do seu corpo. Zamperini diz que existe um rosto. Após eu ver essa face na TV, ela nunca me deixou. O oficial diz que várias pessoas que assistiram a transmissão começaram a ter alucinações com essa face. Ele pergunta se Zamperini achava que aquilo era algo da sua cabeça. Zamperini diz que não, e que aquilo estava agora mesmo observando eles pela janela. Ele a descreveu como algo similar a Cristo, porém terrivelmente queimado. Zamperini também diz que ouviu os gritos de inúmeras vozes. Antes de dormir, eu também escuto trombetas, porém Jesus Cristo está... Dia Super maravilhoso, incrível. o milagre do nascimento, uma fanfarra fetal, medo do único pássaro Watanabe. Listen closely. Escute com atenção. Do you hear it? You will hear the laughter of thousands as the sky opens up. You will hear the trumpets play their happy sounds. The streaming blood of life will pour down onto us all. Together, we will be still. Together, a feast fit for a king. Together, melded by love and purest connection. Be still. Agora deu pra entender o que ele falou. Essa frase faz referência Pássaro a Mitsuhiro Watanabe. Watanabe, um criminoso conhecido por torturar vários prisioneiros de guerra. E um desses prisioneiros se chamava Louis Zamperini, que é o apelido do homem que acabou de ser entrevistado. Apenas uma coincidência infeliz, um truque dessa criatura. Após entrarmos em contato com esse ser, um protocolo de segurança é ativado, feito exclusivamente para nos proteger desse ataque psicológico. Porém, de fundo dá para ouvir alguns sons, alguns bips. Isso é um código Morse, que quando traduzido, formamos a frase "Eu ainda posso te ver". Caramba! É um fenômeno muito interessante. Ah, não, não usa esse jogo no fundo, não. Não usa esse jogo no fundo, não. Cara, eu esqueci o nome desse jogo, mas ele é tipo... Tudo de errado que pode acontecer na vida de um ser humano envolve esse jogo. Nesse jogo, tipo, se um bicho... Ele conseguir te dar um ataque, você perde uma perna. E se você errar de novo, você perde outra e o bicho fica com você encarcerado. E ele ele faz coisas horríveis com você e o jogo acaba. Cara, nossa, esse é um dos... Meu Deus, eu esqueci o nome do jogo, mas... Nossa, esse é um dos troços mais nojentos e desagradáveis. Trata de uma entidade demoníaca. Diferente de outras criaturas que já vimos em outras histórias, essa se encaixa naquele arquetipo de entidade maior. É comum vermos bichos que já vivem no nosso mundo, ou então que vêm de fora dele, só que ainda vivem nesse grande universo. Todas essas criaturas costumam ser muito mais inteligentes que os humanos, ou então mais fortes nos fatores físicos. Mas o Boile Juanya, tudo isso é levado várias vezes. Ele é facilmente o tipo de deus corrompido que seria invocado no meio da floresta. De início eu bolei teorias de que foi isso que aconteceu aqui. O Boile Juanya surgiu pela primeira vez no nosso mundo dentro daquela floresta que apareceu no documentário, e o apresentador bateu de cara com ele e acabou sendo a primeira vítima. Só que isso não passa de simples especulação. A verdade é que essa entidade simplesmente é um bicho muito sacana. Ele não é uma criatura que vive na floresta, um experimento que deu errado ou alguma coisa do tipo. Ele é um fenômeno que entende as falhas humanas e gosta de brincar com isso, que provavelmente conseguiu de alguma forma sair do inferno, o plano onde ele vive, e começou a trazer maldade para nossa dimensão. Essa é a única explicação que as autoridades maiores conseguiram dar nesse mundo, tanto que uma das formas de se proteger dos ataques mentais do fenômeno é usando o amor e se protegendo com a fé em Cristo. Ninguém sabe o que fazer.
Esse mundo já tá condenado. Só que aí eu pergunto, e se esse fosse o Deus que todos nesse mundo acreditavam ser o Salvador? Esse Analog Horror é sobre isso, nos mostrar os últimos esforços da humanidade para tentar parar a criatura. Uma das últimas coisas que vemos no vídeo são o céu se abrindo e rios de sangue saindo dessa brecha criada pelo Deus profano. As trompetas começam a tocar para todos que foram tocados por esse Deus, e quando ele reúne força o suficiente, todos no mundo podem ouvir esse som. Todos estão unidos pela mais pura forma de amor, mesmo que agora todos estejam presos em um estado vegetativo e apenas consigam olhar para a face desse Deus. Deus estava de volta para as pessoas desse mundo, mas ele não era uma entidade piedosa como todos imaginavam. Era um Deus egoísta que hora ou outra veio conquistar o mundo. Essa seria uma das teorias para essa história, mas também existe uma versão muito mais simples. Essa criatura seria um impostor, uma entidade maior tentando se passar por Deus e assim impulsionando os efeitos da sua guerra psicológica. Por isso que ele cita as trompetas, que fazem referência ao evento bíblico do livro Apocalipse. As trompetas são tocadas por 7 anjos, cada uma delas desencadeando eventos significativos no plano divino para redenção e julgamento do mundo. O sangue derramado no céu seria um desses eventos, e o Boyle Juan sabe muito bem disso. Ele quer que as pessoas questionem a fé no verdadeiro Deus, ou então que as pessoas se agarrem mais ainda na fé. Ele quer que as pessoas achem que ele realmente é Deus. Das duas formas, as pessoas saberiam quem ele era, temeriam a sua presença ou então iriam o venerar. Outra coisa que reforça mais ainda a teoria dele ser um impostor é a sua própria aparência. O velho Job até cita que ele é parecido com a imagem de Jesus, só que horrivelmente queimado. E infelizmente isso é verdade. A coroa de espinhos, a roupa que cobre até os pés, ele seria uma versão distorcida de Jesus. Então fica o que... Cara, eu acho que não. Eu acho que estão pegando muito. Estão viajando muito pra falar que essa criatura é parecida com Jesus, mano. Muito difícil. Ah, coroa de espinho. Não é uma coroa. Ele tá com espinho ao redor da cara. Essa imaginação ali meio que não casa, mano. Tá vestido até o chão, não sei o que. Dá uma túnica, mano. Um troço de preto. Ele tá de preto. Tipo, tirando o rosto dele, todo o resto é preto. Não tem discernimento de ele tá vestido ou ele não tá vestido. Seria esse o Deus que nós tanto esperávamos? Ou é um impostor feito apenas de pura maldade e desejo por poder e idolatria? Deixa sua opinião nos comentários. E eu não preciso nem dizer que isso é apenas um analog horror, uma história, ficção. Eu não quero desviar ninguém do caminho ou então criar discussões sobre religião. Cara, pra mim é só uma coisa esquisita que vai tomar conta da cabeça de quem assiste ele. É um bicho muito zoado, que não tem propósito, não tem muita coisa. Ele meio que dá uma ideia de que prevê aquilo que vai acontecer com você e seu corpo. E é isso.